Então, gente, essa aula vai ser muito legal, porque agora começa a diversão. Porque até então, o que a gente fez? A gente tava vendo o básico de gramática e vendo o básico de redação. Já vimos o básico de gramática e o básico de redação. Agora, nessa aula, a gente vai aplicar algumas coisas que a gente aprendeu em gramática na redação. É a primeira vez que a gente vai fazer isso. É uma aula só pra isso, né? Vai ter mais aulas só pra isso. E daqui pra frente a gente vai trabalhar muito com mexer na redação na prática, tá? Então, discutindo temáticas, vendo a aplicação da gramática na redação, então vai ser bem bacana daqui pra frente. Essa aula vai ser focada em coesão e coerência, ok? Só pra relembrar, essas são as 5 competências que vão ser avaliadas no dia da prova. Cada uma valendo 200 pontos, todas totalizando 1000, né? A primeira delas, a competência 1, é demonstrar domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa, né? E tudo que a gente viu em gramática até agora vai ajudar a gente a dar suporte para isso. Beleza? Só lembrando que dentro dessa competência, ó, competência 1, é essa tabelinha que os corretores usam. Você vai gabaritar a competência 1, tirar 200 pontos, quando você demonstrar um excelente domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa, ok? Com poucos gramaticais, ok? Com poucos erros gramaticais, com poucos desvios gramaticais, e quando eles são bem pontuais, não é uma coisa que se repete. E aí você vai perdendo ponto conforme esses desvios se repetirem, conforme você demonstrar um domínio mediano, um domínio suficiente, um domínio precário, ou um desconhecimento da modalidade escrita formal. Tá? Aí esse é o degradê de pontos que você pode tirar nessa competência. Mas vamos lá, nessa aula a gente vai discutir alguns problemas muito comuns de aparecer na redação, ok? Alguns desvios gramaticais muito comuns. Eu vejo isso direto quando eu estou corrigindo a redação de vocês, em todos os anos que eu dou redação, ok? Que são períodos muito longos, quando a gente passa muito tempo sem colocar um ponto final, ok? Pouco uso de conjunção, e as conjunções são muito importantes para dar coesão para o nosso texto, ok? E problemas com concordância nominal e verbal, que também são muito, muito, muito comuns, beleza? Começando pelos períodos muito longos, né? Essa aqui é a nossa folhinha de redação, né? Com a estrutura que a gente já conhece, né? De introdução, desenvolvimento e conclusão. O que são períodos, né? Retomando lá do comecinho de análise sintática. Períodos, eles são enunciados que têm um sentido completo. A gente pode pensar nos períodos como caixinhas. Caixinhas que a gente coloca orações. E lembrando que, por sua vez, orações são frases que têm verbos, ok? Então, vamos lá. Orações são frases com verbos, são frases verbais. E enunciados e períodos são caixinhas com orações. Então, num período, a gente pode ter uma ou mais orações, tá? Os períodos, eles começam com letra maiúscula e terminam quando a gente coloca um ponto final, ou um ponto de exclamação, ou um ponto de interrogação, tá bom? Aí termina o nosso período. O problema, galera, é que é muito frequente que a gente escreva a redação e faça períodos muito longos. Então, passe um parágrafo inteiro sem colocar um ponto final no meio. Vai terminar o período só no final do parágrafo, ok? Coloca um ponto final no meio do parágrafo, mas com um período muito longo. Não é interessante que o seu período ele tenha mais que 4 linhas, tá bom? O ideal de um período é que tenha aí, dependendo do que você vai dizer, né? De 1, 2, 3 linhas. 4 linhas já tá no sinal amarelo, já tá na bandeirinha ali, já tá no sinal amarelo. Você tem que já terminar, já ir finalizando. Mais que isso, já é problema. E por que é problema? A gente vai ver aqui, vai ler um trecho para ver na prática como isso dificulta, mas dificulta a coesão. Porque um período, né, ele é um enunciado com um sentido completo. Então, se você passa um parágrafo inteiro em um período só, você está colocando muitas ideias dentro da mesma caixinha. E aí fica mais difícil para a gente entender todas essas ideias de maneira articulada. Você fica um pouco cansado na leitura, você fica um pouco confuso. Quer ver? Vamos dar uma lidinha aqui. Eu peguei uma redação real, que foi nota 1000. Uma redação, inclusive, que a gente já analisou. Tem vídeo aula no canal já de análise de redação nota 1000. Foi a redação da Ana, chamada Parte Desfavorecida, sobre violência contra a mulher. Eu peguei a introdução dessa redação
E o que eu fiz? Eu deixei ela ruim. Eu tirei todos os pontos finais, tá bom? E agora eu vou ler ela com vocês, pra vocês verem como que isso dificulta a leitura, ok? Vocês estão me acompanhando até aqui? Sim. Eu preciso que vocês falem que eu não tô enxergando a caixinha de diálogo. Então, presta atenção na entonação da voz e na relação entre as ideias. E aí vocês me falam se fica um pouquinho confuso ou não. Parte desfavorecida. De acordo com o sociólogo Emile Durkheim, a sociedade pode ser comparada a um corpo biológico por ser, assim como esse, composta por partes que interagem entre si. Para que esse organismo seja igualitário e coeso, é necessário que todos os direitos dos cidadãos sejam garantidos. Contudo, no Brasil isso não ocorre, pois em pleno século XXI as mulheres ainda são alvos de violência. Esse quadro de persistência de maus tratos com esse setor é fruto principalmente de uma cultura de valorização do sexo masculino e de punições lentas e pouco eficientes por parte do governo. O que vocês acharam dessa leitura? O que vocês sentiram? Fica bem estranha, né? Sem incoerência. Isso. Fica um pouco maçante também. Fica maçante, essa é a palavra, exatamente isso. Porque o período, né, o ponto final, ele serve exatamente para você separar as ideias, né? Se você coloca tudo de uma vez, fica um pouco maçante de você entender, porque é muita informação de uma vez só, ok? Então tem essa questão do sentido e tem a questão do ritmo do texto também. Quando você não coloca um ponto, parece que foi tudo numa debandada só, né? Deu para perceber isso, não deu? Então, é muito importante que a gente faça essas pausas, né? Aí, voltando aqui para o nosso slidezinho. Então, que ao invés de fazer pouquinhos pontos, que a gente faça poucos períodos, que a gente distribua esses períodos melhor, né? Então, aí, faça orações, né, mais curtas. Coloque os pontos finais com mais frequência, ok? Isso é muito simples, é uma coisa muito simples, mas é muito importante a gente conversar, porque é muito comum a gente fazer. Às vezes até sem perceber. Uma professora da graduação já chamou minha atenção quando eu estava fazendo uma prova sobre psicologia e eu escrevi um período muito grande, eu escrevi acho que um período de 7 linhas, porque eram conceitos muito, muito compridos de escrever. Aí, imagina a minha vergonha, a professora de redação, a minha professora de psicologia me dando uma chamada, então isso realmente acontece, isso é realmente importante, tá bom? Tomem cuidado com isso. Agora, o uso das conjunções. Vamos falar um pouquinho das conjunções e a gente já vai linkar com os períodos, porque essas duas coisas têm tudo a ver. Mas eu queria fazer com vocês, antes da gente ver a redação, retomar rapidão o que é conjunções. Vocês lembram da aula de gramática, que são conjunções? Em linhas gerais, assim? Não? Não lembra muita coisa? Gente? É o que faz uma ligação, não é? Isso, E as perfeito. palavras. Perfeito. Quando a gente pensa em conjunção, a gente tem que pensar em ligação. Pensar em colinha, tá bom? Que vai juntar uma frase com outra, uma ideia com outra. Nossa, tanto slide, tá me chegando. Conjunção. Aqui. Aqui os exemplos, né? Tristeza e alegria, os livros ensinam e divertem, saímos de casa quando amanhecia, enfim. A conjunção, ó, é a palavra invariável que liga orações, né? Frases verbais ou palavras numa mesma oração. Então é uma colinha, tá? Aí só relembrar os tipos, né? Que é muito importante. A gente tem as conjunções aditivas, que elas vão estabelecer sentido entre termos que vão ter o sentido de adição. Por exemplo, eu gosto de sorvete e de chocolate. Ou além de sorvete, eu gosto de chocolate. Ok? Você está adicionando duas ideias. Nós temos também as conjunções adversativas, que vão estabelecer uma relação de oposição entre as ideias. Por exemplo, eu gosto de sorvete, mas eu não gosto de sorvete de chocolate. Ou porém, ou contudo, entretanto. Ok? Alternativas, que você está estabelecendo uma relação de separação ali, por exemplo, ou eu tomo sorvete ou eu como chocolate. Ou tem vez que eu tomo sorvete, tem vez que eu como chocolate. E conclusivas também, que vão introduzir essa ideia de conclusão.
Por exemplo, eu gosto de doce, portanto eu gosto de sorvete e chocolate. Ou eu gosto de doce, por isso eu gosto de sorvete e chocolate. Ok? Isso são conjunções, são palavrinhas colinhas que estabelecem relações de sentido entre as frases, entre as ideias. Tá bom? E esse sentido pode ser vários, né? Pode ser um sentido de adição, um sentido de alternância, um sentido de conclusão, tá bom? Tem as conjunções, eu não coloquei aqui, mas as explicativas são muito importantes também. As por isso, os dessa forma, tá bom? Aí a dica que eu sempre dou pra vocês façam uma tabelinha dos tipos de conjunções. Então coloca lá, conjunção aditiva, alternativa, conclusiva, explicativa. Faz uma tabelinha e coloca as que você sabe. Por exemplo, em conjunção adversativa eu conheço mas, o contudo. A aditiva, o e o além de. Faz as que você tem na cabeça. Depois, pesquisa na internet outras que você pode colocar, que aí você vai estar adicionando vocabulário. Por exemplo, você pode adicionar um entretanto ali na conjunção adversativa. Você pode adicionar um ademais na conjunção aditiva. Isso vai ajudar você a enriquecer seu vocabulário para a redação, tá bom? Agora, voltando para cá. Essa aqui é o print dessa redação nota 1000, que eu falei pra vocês, né? A parte desfavorecida da Ana Beatriz. E eu grifei pra vocês todas as vezes que ela usou uma conjunção, independente do tipo. Olhem aqui, ao longo de todo o texto, ela usou 29 conjunções. É muito importante que vocês usem conjunções na hora da redação, porque elas são colinhas. Elas vão ajudar a estabelecer um sentido entre as ideias, para o seu texto ficar fácil de ler, para ele ficar compreensível, para ele ficar coeso e coerente, ok? Para você conseguir se expressar de maneira clara e ser convincente. As conjunções são chave para isso, tá bom? São chave. Então, façam esse exercício de fazer a tabelinha de conjunções com as que vocês já usam e com as que vocês podem começar a adicionar nas redações de vocês daqui para frente, tá bom? Muito importante, muito importante. Ah, tá. Antes da gente continuar, eu quero mostrar pra vocês... cadê? Aqui, ó. Olha a relação entre... eu pulei um exemplo. Ó. Faz uma pausinha comigo, volta no vídeo aqui, voltando pra período. Que a gente conversou sobre o período, né? Quero que vocês deem uma olhadinha aqui comigo, que a gente viu aqui o texto totalmente em um período só, né, sem nenhum ponto final. E aqui eu peguei o texto original para vocês, o dela, sem alteração. E eu marquei todos os pontos finais, ok? E colori as orações, os períodos, para a gente conseguir ver a distribuição. Então, ó, aqui a gente tem um período de 3 linhas, ponto. Aqui a gente tem outro período de 3 linhas, ponto. Mais um período de 3 linhas, ponto. Ela não fez tudo na introdução, que nem a gente colocou aqui, ok? Ela foi dividindo. A mesma coisa acontece ao longo de todo o texto. Percebam, ó. Oração aqui de 4 linhas, mas percebam que ela terminou logo no final. E olha o colorido da coisa. Aqui uma de 2, vários pontinhos. Isso é muito importante para você falar uma ideia de cada vez. E construindo o seu texto aos poucos, para o leitor conseguir acompanhar o fluxo do seu pensamento e você ser claro, tá bom? Agora a gente pode voltar para as conjunções. Então, voltando para cá. Agora eu queria mostrar para vocês a relação entre os períodos e as conjunções. Ó, aqui eu peguei aquele mesmo arquivo, né, mostrando para vocês os períodos, os pontos finais, e destaquei o uso das conjunções para ligar esses períodos que estão separados pelo ponto final, para ligar essas ideias que estão separadas pelo ponto final. Ok? Então aqui, por exemplo, olha, de acordo com o sociólogo Emile Durkheim, a sociedade pode ser comparada a um corpo biológico por ser, assim como esse, composta por partes que interagem entre si. Ponto. Desse modo, para que o organismo seja igualitário e coeso, é necessário que todos os direitos dos cidadãos sejam garantidos. Contudo, no Brasil isso não ocorre, pois em pleno século XXI as mulheres ainda são alvos de violência. Então aqui, ó, a gente tem 2, na verdade 3, faltou colorir aqui também é um ponto final, ó.
a gente tem 3 períodos aqui. E ela intercalou. Aqui a gente tem uma conjunção explicativa, porque essa ideia que ela vai colocar aqui tem tudo a ver com essa. E aqui a gente tem uma conjunção adversativa, porque ela está falando que apesar de tudo isso aqui, isso não ocorre no Brasil. Então, dá para perceber e visualizar como as conjunções elas vão atuar como colinhas aí nesses períodos e estabelecendo essa relação de sentido, hora de explicação, hora de contradição. Deu para visualizar isso? Deu sim. E ela faz isso ao longo de todo o texto, ó. Aqui, ponto final dessa forma, conjunção explicativa. Aí ela coloca a oração, logo, blá 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 blá, conjunção explicativa. Sendo assim, conjunção explicativa. Ok? Então ela coloca o ponto, coloca a conjunção para dar a colinha. Termina a ideia e coloca a conjunção para dar a colinha. É muito interessante que vocês façam isso, ok? Então, amarrando tudo que a gente viu até agora. Ó, não é interessante fazer períodos muito longos, porque fica cansativo e suas ideias ficam um pouco claras. Então é interessante que vocês façam períodos mais pequenos, colocando mais pontos finais. E para dar linha em todas essas ideias, a gente usa conjunções, tá bom? Então, essa é a colinha até aqui. Levem isso no coração de vocês, tenham isso na escrita das próximas redações. E agora, pra gente caminhar pro final, vamos dar uma olhadinha em concordância nominal e verbal. Vocês já ouviram esse termo antes de concordância nominal e verbal? Já. O que vem à cabeça de vocês quando vocês pensam em concordância nominal e verbal? Concordar o verbo com o que vem antes, que seria nominal e com significado também. Perfeito. É isso mesmo. Aqui, ó, galera, eu copiei do site que estava muito bem explicadinho, aqui tá a fonte, tá bom? Coloquei entre aspas para não ser plágio, mas aqui a definição estava muito bonitinha. Ó, concordância verbal, galera, ocorre quando o verbo ele se flexiona para concordar com o sujeito da frase, ok? E aí, essa flexão é feita tanto em número quanto em pessoa. Isso a gente viu lá em morfologia, ok? Por exemplo, no verbo aprender. Se eu digo eu digo eu aprendi. Se é ele aprendeu. Aí, se a gente vai colocar no plural, nós aprendemos. Então, o verbo, ele muda, ele flexiona em pessoa e em número, né? Então, pensando lá na conjugação do verbo, de acordo com o sujeito, ok? Isso é muito importante, o verbo tem que concordar com o sujeito, ok? O verbo tem que concordar com o sujeito. Se o sujeito está no plural, o verbo tem que estar no plural. Se o sujeito está no singular, o verbo tem que estar no singular, tá bom? E o principal erro que aparece nas redações em termos de concordância verbal é quando a gente tem um sujeito no plural e a gente coloca o verbo no singular. Isso acontece bastante. Aqui eu trouxe para vocês, peguei de novo como base aquela redação nota 1000, peguei frases reais daquele texto e modifiquei para ficar com um desvio de concordância verbal. Aí eu quero que vocês leiam uma frase de cada vez e falem para mim o que parece estranho, onde que parece que está o desvio de concordância verbal. Essas frases têm algum erro. Aí leiam, por favor, e falem para mim onde vocês acham que está. Se vocês estiverem com dúvida, não estiverem conseguindo, pode perguntar também, não tem problema. Vamos ver junto, então, uma de cada vez. Ó, dessa forma, muitas pessoas julgam ser correto tratar o sexo feminino de maneira diferenciada e até desrespeitosa. Tem um erro aqui, pessoal, tem um erro de concordância verbal. Vocês conseguiram pegar? É o julga. É o julga. Muito bem. Você concorda, Clara? Que é o julga? Cadê eu? Nossa, abriu um negócio aqui. Ai, deixa.
é exatamente o julga. E agora, pra gente entender por quê, a gente analisa a frase sintaticamente. Por isso que foi legal a gente ter toda a matéria de análise sintática primeiro. Então vamos lá. Dessa fórmula, vírgula. Muitas pessoas julgam. Então julga é o verbo, ok? Quem julga, né? A gente pergunta quem pro verbo para achar o sujeito. Muitas pessoas. Muitas pessoas aqui, vocês concordam comigo que tá no plural, né? Então, se o sujeito tá no plural, o verbo tem que estar no plural também. Então, o correto seria, dessa forma, muitas pessoas julgam ser correto. Ok? Agora o próximo. Nesse sentido, percebe-se que as mulheres têm suas imagens difamadas e seus direitos negligenciados por causa de uma cultura geral preconceituosa. Qual que é o erro aqui, pessoal? Tem um verbo que não está concordando com o sujeito. Cadê ele? Essa aqui é mais sutil. Isso aí eu não consegui achar, não. É mais sutil. Vou dar uma dica. O problema é com acentuação. O problema está aqui, pessoal. Ó. Nesse sentido, percebe-se que as mulheres têm suas imagens difamadas e seus direitos, blá, 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 blá. Por quê? Porque a grafia do verbo ter, quando está assim no plural, tem que estar com acento circunflexo. Se ela está sem acento circunflexo, o tem é singular. Se a gente está falando em as mulheres no plural, tinha que estar com acento circunflexo, ok? Se não tem acento circunflexo, é singular. Se é no plural, tem que ter acento circunflexo. Essa é bem sutil, mas é uma questão de acentuação. É muito importante, isso aparece bastante. Deu pra entender? Sim, isso aí eu não sabia, não. A gente vai ter algumas aulas também, algumas aulas não, né? Em algum momento em algumas aulas a gente vai falar especificamente de acentuação. Não dá pra gente falar sobre tudo que tem gramática de acentuação, porque a gente tem pouco tempo, né? Mas é importante falar dessa questão da concordância, porque pega mesmo. Então, sempre que vocês forem usar o verbo ter no plural, acento circunflexo. Agora a última. Além dessa visão segregacionista, a lentidão e a burocracia do sistema punitivo colabora com a permanência das inúmeras formas de agressão. Conseguem ver? Eu não achei também. Também não? Vamos lá. Ó, além dessa visão segregacionista, vírgula. Vamos prestar atenção nessa oração aqui, ó. A lentidão e a burocracia do sistema punitivo colabora com a permanência de inúmeras formas de agressão. Cadê o verbo aqui? O verbo é colabora, concorda? Do verbo colaborar. Até aqui tranquilo? Ele tinha que estar no plural, então? Tinha, e por que ele tinha que estar no plural? Porque quem colabora com a permanência das inúmeras formas de agressão? A lentidão e a burocracia, ok? Aqui o plural não está expresso diretamente pelo Szinho, mas a gente está falando de duas entidades, ok? É a lentidão e é a burocracia do sistema punitivo que colaboram com a permanência. Aqui, ó, a gente tem as frases originais, ó. Além da visão segregacionista, a lentidão e a burocracia do sistema punitivo colaboram. Porque a gente tem aqui um sujeito composto. Ok? Ok. Aqui, ó, lembrando, ó, o acento circunflexo. E aqui o julgam. Tranquilo? Muita atenção para a concordância verbal. Então, assim, sempre que vocês ficarem com dúvida, pergunta pro verbo quem está fazendo aquela ação verbal. Aí vocês veem, é plural? Então o verbo tem que estar no plural. É isso aí. E agora a concordância nominal. Ela vai ocorrer quando há flexão de um termo, artigo, adjetivo, pronome, para concordar com o substantivo, tá bom? Por exemplo, o amigo verdadeiro. Aí se a gente muda para amiga, vira verdadeira, ok? Os amigos, aí se fica no plural, é amigos verdadeiros. Então aqui o centro vai ser sempre o substantivo.
ok? Então a gente tem que ver onde o substantivo tá e ver se as palavrinhas que estão em volta, o artigo, o adjetivo, o pronome, estão concordando com o substantivo, tá bom? Aqui alguns exemplos. Outras medidas devem ser tomadas. Acho que isso aqui é mais tranquilo de ver onde que tá o desvio, né? Onde vocês acham que tá? No tomadas, fica no plural. Perfeito. Porque aqui tá falando sobre medidas, né? No plural. Se fosse medida só no singular, outra medida deve ser tomada, tá tranquilo. E por fim, né, a última frase. Logo, há muitos casos de violência contra esse grupo, em que a agressão física é mais relatada, correspondendo a 51,68% dos casos. Cadê o erro? O desvio, né? Desvio gramatical. No caso, tinha que ser casos. Perfeito, porque aqui o muitos, né? Então, tá no plural, deveria estar no plural também. Ou se tivesse escrito há muito casos, também estaria errado, né? Porque o substantivo casos tem que estar concordando. Então, a ideia da concordância gira muito em relação a essa questão de plural e singular, tá bom? É o que mais aparece em termos de desvio gramatical. Beleza? Então, seja concordância verbal ou nominal, estejam bastante preocupados e atentos a essa relação entre singular e plural, tá bom? Isso quando a gente está fazendo a redação, né? No dia a dia não tem nenhum problema a gente falar nós vai, ou a gente vamos, ou essas que são mais comuns da gente falar, só não pode escrever na redação. E aqui só pra gente ver o gabaritinho, né? Medidas, tomadas, muitos casos. É isso, gente. É isso que eu queria conversar com vocês sobre as dicas, né? Cadê? Esse aqui eu já mostrei pra vocês. Eu acho que deu o tempinho da nossa aula certinho, né? Nem sei que horas a gente começou. Ficou alguma dúvida sobre... Cadê? Os períodos, as conjunções e a concordância? Não, tudo tranquilo. Tudo tranquilo, né? Essa primeira aulinha de aplicação é pra ser a mais tranquila mesmo. Deixa eu só ver sobre o nosso horário. Das 8 às 10h20. É pra ser às 8h20 a aula. Agora às 10h40. Bom. As próximas, galera, que a gente vai ver sobre aplicação de gramática na redação, a gente vai ver sobre uso da vírgula, que é muito importante. É muito importante a gente saber usar bem a vírgula. A gente vai ver sobre crase. A gente viu a regrinha básica de crase na aula de morfologia, quando a gente estudou preposição, mas a gente vai ver os usos especiais da crase também. E vamos ver os tipos de porquês. Que isso a gente conversou um pouquinho no primeiro... Não foi nessa turma. Foi na turma do campus que a gente conversou logo no primeiro dia. Mas a gente vai ver essas três coisas. O uso da vírgula, o uso da crase, o emprego da crase e o uso dos porquês. Agora eu queria conversar com vocês sobre a próxima redação. Cadê? Eu salvei aqui no meu... Vou ter que abrir aqui. Eu vou parar a aula, porque a aula já foi. Então,